Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à Trilha Celeste. Eu sou Paula Martins e hoje estou aqui para falar com vocês sobre a Lua Nova em Touro, que acontece no dia 19 de maio de 2023, ao meio-dia e 53, horário de Brasília. Essa é uma lua nova que vai estar acontecendo no grau 28 do signo de Touro, últimos graus do signo de Touro no 28 e 25, para ser mais específica. Então, observem no mapa natal de vocês aonde está o grau 28 de Touro, em que casa habita o grau 28 de Touro, porque esse é o setor onde é importante plantar as suas sementes, plantar as suas intenções. Lua nova é sinônimo de começo, aqui a gente está iniciando uma lunação, então é um momento de plantio, é um momento de colocar as nossas intenções no mundo. E, claro, é importante dizer também que essa é a nossa lunação pós-eclipse. Então, depois de um mês de muita intensidade, onde a gente teve uma lua nova, que foi o eclipse solar em Áries, e uma lua cheia, que foi o eclipse lunar em Escorpião, a gente chega agora na lua nova em Touro, né, que é uma lua nova com essa força de lua nova. Porém, entretanto, todavia, a gente tem outros movimentos muito complexos no céu, que mesmo depois dessa temporada de eclipse, depois de Mercúrio voltar ao movimento direto, ele volta ao movimento direto agora no dia 15 de maio, no signo de Touro. Então, mesmo depois de passar por tudo isso, essa segunda quinzena do mês é uma quinzena que é ainda mais dinâmica, ainda mais conflituosa e que traz pra gente esses aspectos mais dramáticos, mais épicos. Então, falei muito na live com a Ed Van Fê, eu já falei em todas as transmissões da área de membros da Trilha da Lua, onde ali vocês encontram uma análise muito mais aprofundada sobre os eventos do mês. Então eu venho falando, vai passar o eclipse, Mercúrio vai voltar ao movimento direto e muita gente não vai entender porque que as coisas seguem entrando nessa ebulição. E isso acontece porque a gente chega agora em um período muito especial do ciclo de Júpiter e Plutão. Então, nessa segunda quinzena, a gente vai ver Júpiter entrando no signo de Touro e fazendo uma quadratura com Plutão que está em Aquário. E como se não bastasse, a gente tem Marte entrando no signo de Leão e formando uma oposição com Plutão e uma quadratura com Júpiter, formando um triângulo vermelho no céu, que a gente chama de quadratura em T, que é um triângulo de extrema tensão, especialmente porque ele acontece nos signos fixos, em um eixo que é um eixo que não tem muito jogo, não tem muita maleabilidade. Então, a gente tem um crescente de energia, um crescente de tensão, mas é uma tensão que ela não consegue se colocar em uma funcionalidade. Né? Então, é como um cabo de força, cada um puxando para um lado e ninguém querendo dar o braço a torcer, né? Ninguém querendo soltar ali a sua ponta. A gente já está num mundo super polarizado, né? Então, com pessoas que vão ter opiniões muito fortes acerca de um tema, de um assunto. Então, esse ingrediente dos dois polos é um ingrediente que a gente pode ver ao longo do mês, especialmente com pessoas que não queiram ser assim maleáveis, né? Então, esse é o meu ponto de vista e não tem discussão. Essa é uma característica que a gente pode ver ao longo dessa tensão que se forma entre esses planetas gigantes, né? A quadratura de Júpiter com Plutão faz parte do ciclo desses dois planetas. E o ciclo desses dois planetas iniciou em uma conjunção lá em março de 2020, né? Junto com a pandemia do coronavírus. Então essa conjunção aconteceu no signo de Capricórnio, com Plutão ainda em Capricórnio, e a conjunção que nós tivemos entre Júpiter e Plutão ali no final de março de 2020. Agora, Plutão já está entrando no signo de Aquário. Como vocês bem sabem, em junho ele retorna para Capricórnio. Ele já está retrógrado nesse momento, já está andando para trás, né? Então a gente tem um ano de transição de Plutão aqui passando de Aquário e voltando para Capricórnio. Depois, lá em 2024, ainda no ano da Lua, ele retorna para Aquário. Então é um período de transição, de finalizar essa conta de Plutão em Capricórnio e abrir as portas para Plutão em Aquário. Então os temas dessa quadratura de Júpiter em Touro com Plutão em Aquário são temas muito novos. E são temas que vão perdurar ao longo dos próximos 20 anos. Então, o que a gente vê aqui nessa segunda quinzena é a abertura de novos temas, de novos conflitos, de novas problemáticas. Né? Especialmente nessa lua nova em Touro, que é uma lua nova que vem trazer pra gente muito plantio.
A lua nova acontece no dia 19, quase a 1 da tarde, né, meio-dia e 50, horário de Brasília. Vai acontecer com Sol e Lua no signo de Touro. Toda lua nova a gente tem a conjunção dos luminares. E além de Sol e Lua, a gente vai ter ali também a presença de Urano, de Mercúrio e do Nó do Norte. E Júpiter, né, que vai estar no 0 grau do signo de Touro. Então a gente tem um stellium em Touro, um carregamento muito forte dessa energia, e que é uma energia que vem falar com a gente sobre dinheiro, é claro, sobre nossos recursos pessoais e também sobre os nossos valores. A gente vê essa quadratura de Marte com Júpiter nessa segunda quinzena, que é uma quadratura que vem nos convocar a lutar pelos nossos valores, a lutar por aquilo que a gente acredita. É um posicionamento que nos traz muita ebulição, muita raiva, muito desconforto, né? Existe uma sensação que nos leva a um movimento de libertação. Então, esses sentimentos, né, uma certa claustrofobia de sentir-se preso, é uma coisa que a gente pode esperar para essa segunda quinzena, e também o impulso, né, um impulso explosivo para sair dessa prisão. Então, é um período em que a gente pode ficar muito enraivecido, muito irritado, e ver também pessoas muito irritadiças por aí. Como eu já falei por aqui, é importante a gente tomar cuidado, não dar o biscoito para quem está irritado. Se a gente der o biscoito, a pessoa vai comer a nossa mão, tá? Porque aqui a gente tem essa ideia de Júpiter que expande, que é guloso. Então, todos esses sentimentos, todos esses movimentos, eles chegam de uma forma muito amplificada. Por isso é importante a gente ter também um controle emocional, um controle das nossas ações para não ceder a esses impulsos. A gente tem também nessa lua nova, uma lua nova que acontece no 28 de Touro, então ela vai estar formando um sextil com Marte, que vai estar no 29 de Câncer, quase chegando em Leão. E também a gente vê um trígono com Plutão que não se forma por signo, que Plutão está no 0 de Aquário e a Lua é no 28 de Touro, então não é um trígono exato, não é um trígono que se forma por signo, mas é um trígono que exala no céu, né? É um trígono que marca o céu. E é muito interessante porque a gente vê aí pela primeira vez também a cara de Plutão em Aquário. E aqui a gente vê um deslocamento dessa ideia, né, do lucro pessoal ou do lucro a qualquer custo para um pensamento que vai ser mais voltado para a sociedade, para o bem-estar social. Então a gente sai de uma lógica da centralização do poder para uma necessidade de descentralizar o poder e o capital. Falando sobre isso, a gente pode esperar que essa lua nova em Touro traga novas perspectivas econômicas, não só aqui no Brasil, mas também no resto do mundo. Para nós, na nossa vida individual, no nosso sentido individual, é importante observar onde está o 28 de Touro, pessoas, como eu já venho falando aqui, com aspectos significativos nos últimos graus dos signos cardinais, tá? Onde a gente está tendo Marte ali no 29 de Câncer no momento da lua nova em Touro, e pessoas com aspectos importantes nos primeiros graus dos signos fixos, né, como é Plutão no 0 de Aquário, são pessoas que sentem essa tensão que reverbera por toda a segunda quinzena com muito mais força na sua vida individual. Então, entender como isso se configura no seu mapa natal pode lhe ajudar muito a entender como usar essa força de libertação, de abertura de caminhos, de uma forma mais saudável e prática na sua vida pessoal. Mas é importante, né, além de saber essas configurações, entender também que essa é uma lua nova muito importante para a gente pensar nas nossas noções de recursos e consumos. Júpiter em Touro, essa quadratura com Marte e com Plutão, é uma quadratura que vem testar os nossos valores pessoais. E aqui, por se tratar do signo de Touro, que é um signo que vai falar de valores, que vai falar de consumo, que vai falar de recurso, de natureza, de comida, tudo isso entra na pauta como uma coisa muito importante, né? Então, o que é qualidade de vida para mim? O que eu valorizo? Como que eu consumo? Quais são as coisas que eu priorizo dentro do meu consumo? Isso tudo entra na pauta ao longo dessa segunda quinzena, e esse é um movimento de ruptura, um movimento de libertação que pode ser muito importante para todo mundo que está precisando se libertar tanto de hábitos, de padrões, quanto de dívidas, né? E de coisas que vão ser mais palpáveis no mundo da materialidade. Então existe uma força muito grande pairando no ar e é claro, a gente precisa ter todos os cuidados. Esse não é um momento ideal para a gente correr riscos, né? Porque o risco ele é muito grande, porém é um momento muito importante para a gente agir e lutar pelos nossos recursos, pelos nossos valores, por aquilo que nos traz estrutura e embasamento.
Então, é uma força que pode e deve ser usada de forma positiva na nossa vida. Estou dizendo isso para o pessoal que está pensando ficar enrolado em plástico bolha o final de maio inteiro. Não é o ideal, essa é uma energia muito grande que precisa ser escoada justamente para que não venha explodir na nossa vida. Seja em um ataque de fúria, seja em uma doença, seja em algum problema. Então a gente precisa usar essa energia. Uma dica muito preciosa, especialmente para essa segunda quinzena, que mesmo, né, o Sol ele entra em Gêmeos no dia 21, mas a gente vai seguir com essa presença no signo de Touro até junho, né? Então Mercúrio volta ao movimento direto, ainda transitando por Touro, Júpiter chegando em Touro, Urano que já está em Touro. Então essa energia do signo de Touro, ela reverbera ao longo dessa segunda quinzena, mesmo depois que o Sol já estiver chegando em Gêmeos. E essa ideia de contato com a natureza, com a nossa natureza também, né? Então botar o pé na grama, botar o pé na areia, botar o pé na água do mar, tudo isso é importante. Conectar-se com a terra, né? Tanto indo no parque, indo ter um contato mais direto com a natureza, quanto no seu dia a dia, através daquilo que a gente consome, através daquilo que a gente coloca para dentro e também através da nossa relação com a natureza que nos cerca, a temperatura que nos cerca nesse momento, que aqui no hemisfério sul a gente está se encaminhando para o solstício de inverno, os dias vão ficando mais curtos, a introspecção vai ficando maior. Então, todo esse entendimento da natureza à nossa volta é muito importante nesse período, fundamental nesse momento, né? Então, é importante de lembrar também que a gente precisa trabalhar no nosso autocuidado, incluindo a questão do coronavírus, né? No eclipse lunar em Escorpião, na lua cheia em Escorpião, a OMS declarou o fim da situação de pandemia. Mas eu queria lembrar a todo mundo, né, que a astrologia já apontava que isso viria em 2023, porém não veio de graça, o vírus não desapareceu. Isso é resultado do esforço conjunto de muitos pesquisadores que conseguiram desenvolver uma vacina de sucesso. Então não deixem de tomar suas doses, não deixem de se cuidar, né? Se vai andar de avião, vai andar de ônibus, usa máscara. Então, se a gente não se cuidar, se a gente se descuidar, a pandemia pode sim voltar, né? Então exige da gente comprometimento. E aqui essa lua nova em Touro ela é muito interessante para isso, porque é uma lua fixa, é uma lua resistente e é uma lua nova que vem falar de projetos a longo prazo. Tanto que Mercúrio, que vai estar no 6 de Touro, vai estar formando um sextil, um aspecto fluente com Saturno, que está no 6 de Peixes. Então, a ideia aqui são projetos a longo prazo, especialmente porque no signo de Touro, a gente não fala de coisas que brotam do dia para a noite. A gente fala de coisas que brotam a partir de processos que vão exigir da gente comprometimento e resiliência. Então, estejam prontos, né, para encarar esse momento com muita maturidade, com muita consciência e com o máximo de tranquilidade que a gente puder nutrir dentro desses corações. Tenham todos, todas e todes uma linda lua nova em Touro, que a gente possa usar essa força libertadora da segunda quinzena de maio para transformações muito positivas e saudáveis, tanto na nossa sociedade quanto nas nossas vidas individuais. Obrigada pela escuta, até mais!